uma informação muito importante sobre os grupos ou família é a questão da camada de valência, certo? O que significa camada de valência? Então, a camada de valência é aquela camada mais externa do elemento químico que você consegue observar quando você faz a distribuição eletrônica, né? Então, quando você faz a distribuição eletrônica, que você verifica, por exemplo, uma situação como essa: 1s2, 2s2, 2p, 5, por exemplo, esse número que fica antes da letra, né, por exemplo, o número 1, o número 2, representam as camadas, tá certo? Então, observa que nessa camada 2, né, nós temos a chamada camada de valência, porque foi a última camada que nós fizemos, né? A primeira é a 1 e a segunda é a 2. Então, nessa camada de valência, camada 2, você vai ter 2 elétrons aqui no subnível S e 5 elétrons no subnível P. Se você somar 2 com 5, vai dar quanto? Vai dar 7. Ou seja, todos os átomos que estiverem no grupo 7, que é o grupo, não que coloquei cloro, na verdade é o flúor, né? Estiverem no grupo 7, na família que tem flúor encabeçando, o cloro fica logo abaixo do flúor, né? Vão ter na sua camada de valência 7 elétrons. Então o macete seria o quê? Seria você verificar a seguinte situação. Se você quiser saber quantos elétrons o átomo, o elemento químico, tem na sua camada de valência, basta você olhar para o número de cima na tabela. Então, se esse número aqui aparece número 1, significa dizer que todos os elementos químicos que estão nessa coluna ou nessa família, no primeiro período, vão ter um elétron na camada de valência. Se você estiver aqui olhando para o 2, todos os elementos que estão nesse grupo 2, ou na segunda família, vão ter 2 elétrons na camada de valência. Isso não vale para os elementos de transição. Você pula lá, para o próximo, aqui para os representativos. Grupo 3, quantos elétrons tem na camada de valência? 3, e assim por diante. Grupo 7, você vai ter 7 elétrons na camada de valência. E o grupo 8 ou 18, você vai ter 8 elétrons na camada de valência. Como 8 elétrons na camada de valência é o número máximo de elétrons que você pode colocar lá, aqueles elementos que estão naquela coluna, que a gente chama de gases nobres, se justificam, se você consegue explicar a sua estabilidade por causa desse número 8. Ou seja, se completar 8 elétrons na camada de valência, você não pode mais colocar nenhum elétron lá. Você pode colocar menos, mas não pode colocar mais. Então, todos os átomos que possuem 8 elétrons na camada de valência são estáveis. E esses átomos são chamados gases nobres. Tá certo? Então, lembre disso. Esses números que ficam aqui, indicando os grupos ou família, né, representam a quantidade de elétrons que o átomo tem na camada de valência. E o que é a camada de valência? A camada de valência é a última camada que você verifica quando você faz a distribuição eletrônica. Tá certo? Então, fiz um exemplo aqui. Um átomo que tem 2 camadas, tem a camada 1 e a camada 2, a camada K e a camada L, né? Você vai ter apenas esse número 2 e esse número 1 representando as camadas. E esse número 2 representa a camada de valência porque é a camada mais externa do átomo. Nessa camada 2 você vai ter 2 elétrons no subnível S, 2 elétrons no subnível P, somando vai dar 7 elétrons. Tá certo? Então, esse átomo aqui pertence a que família? Família do flúor. Tá bom? Bom, então espero que vocês tenham entendido isso. Entendendo os grupos ou famílias, vamos entender agora os períodos dos elementos químicos que estão dispostos na tabela periódica. Os períodos são as linhas. Você tem uma tabela periódica com disposição de 7 linhas ou 7 níveis de energia. Né? O que significa isso? Esses períodos representam a quantidade de nível de energia que cada átomo possui. Então, se eu tiver no nível 1 aqui, ó, na primeira camada, no primeiro nível, né? Esses elementos que estão no primeiro nível, por exemplo, hidrogênio e hélio, né? São os elementos que estão no primeiro nível. Eles vão ter na camada de valência eles vão ter apenas uma camada eletrônica. Se eu estiver no nível 2, como é o caso do lítio, por exemplo, né? Esses elementos que estão no nível 2, eles vão ter na sua distribuição eletrônica 2 camadas, a camada K e a camada L.
Se estiver no nível 3, tem 3 camadas, K, L e M. Se estiver no nível 4, vão ter 4 camadas, K, L, M e N. Nível 5, 5 camadas, K, L, M, N e O. Nível 6, 6 camadas, K, L, M, N, O e P. E o nível 7, que é o número de camadas máximas que um elemento químico pode ter, você vai ter todas as camadas possíveis, K, L, M, N, O, P, Q. Tá certo? Então lembre disso. Os níveis de energia, né, ou períodos, como a gente chama, né, eles representam quantas camadas o elemento químico vai ter. Né? É só você olhar para o número, né, para o nível, né, o período que o elemento químico está, e aquele período vai determinar quantas camadas o elemento tem. Tá entendido isso daí? Então lembre disso. Os números que ficam representando as colunas representam a quantidade de elétrons na camada de valência, e os números que representam os períodos representam quantas camadas eletrônicas aquele átomo vai ter. Tá certo? Uma coisa interessante também aqui são essas letrinhas S, P, D e F. Ou seja, todos os elementos que estão nessas duas colunas aqui, né, quando você faz a distribuição eletrônica, eles vão ter no seu nível mais energético, né, ou seja, o nível mais energético é aquele onde você colocou o seu último elétron. Né, vão ter sempre o subnível S lá. Então, onde é que você vai colocar o último elétron nesse tipo de elemento químico? No subnível S. Você faz a distribuição eletrônica, então você vai verificar que o último que você fez está sempre no subnível S. Isso vale para quem? Para os alcalinos e os alcalinos ferrosos. Para os elementos de transição externa, quando você fizer a distribuição eletrônica, você vai ver que o elétron mais energético vai estar sempre no subnível D. Quando você distribuir, vai encontrar o elétron mais energético lá. Se você estiver falando dos não